Porque eu quero perguntar para vocês, o que esse título da seleção argentina mostra para a nossa seleção? O Brasil fica atrás da seleção argentina? Porque assim, há uma remontada na seleção argentina impressionante, porque passa por aquele jejum de não vencer títulos desde 1993, aqui conquista a Copa América, vai à Copa do Mundo, faz um ciclo, né, mesmo com uma bagunça da AFA, é muito bom, né, de Copa do Mundo, diferente do que aconteceu em 2018. Começa uma Copa do Mundo bastante questionada, né, até por conta da maior zebra das histórias da Copa do Mundo, né, perdendo para a Arábia Saudita, e muda cenários, consegue chegar à grande decisão e faz um jogaço, um embate, assim, primoroso contra a França, um jogo histórico e consegue o título, repetindo também um bom jogo como foi também em 2018 entre Argentina e França. O Brasil realmente está atrás da seleção argentina hoje e, ao mesmo tempo, que a seleção brasileira, o que nós brasileiros em si, podemos aprender, né, com essa vitória da seleção argentina em Copa do Mundo. Mauro Betti. Então, claro, o resultado é muito forte, o rede de Copa do Mundo é terrível, porque você fica, no caso, ainda vai ser menos... Ah, é verdade, eu sou argentinófilo, mas Pablo tá aí? Pablito? Pablito estava 15 anos atrás, agora onde ele está? Cadê? Manda ele entrar, que eu preciso falar diretamente na cara dele. Manda ele entrar no estúdio aqui, Pablito. Ele não vai aparecer. Chame o Pablito, por Chama o favor. Pablito Ele tá no oitavo andar. Ah, tá no oitavo andar. Vai descer, ouvindo? disse que vai descer. Já o Pablito tá vindo aí, vai descer. Pergunta, eu fico pensando enquanto... Não, Pablito, é o seguinte, então chupa. Você vai ficar campeão só 3 anos e meio, chupa, pronto. É o menor tempo, pronto. Tentando achar algo positivo no brasileiro. Menor tempo. Comemore, daqui a 3 anos tem outra Copa do Mundo. 3 anos e meio termina. E você sabe que eu pensava isso ano passado em relação ao Palmeiras. Pô, legal, ganhamos Libertadores, puta, mas já vai ter em novembro outra. E graças a Deus deu tudo certo pro Palmeiras. Mas enfim, né? Porque ganhou no mesmo ano, porque ia ser o menor tempo de um campeão de Libertadores, de 30 de janeiro a 27 de novembro, e daí do Palmeiras deu tudo certo. Mas enfim, é claro que, e até já viajando de novo, eu ainda acho uma das maiores zebras. Eu não consegui pensar qual é a maior zebra da história das Copas. Pra Argentina mim, e Arábia Saudita mim é Argentina Mas e quando Arábia acaba Saudita. a Copa, a equipe sendo campeã, porque, por exemplo, a primeira grande zebra da história foi Estados Unidos e Inglaterra, na primeira Copa na Independência, 1-0 gol do Gaitins. Mas os Estados Unidos não ganhou a Copa, nem passou de fase daquele grupo, passou a Espanha que estava no grupo. Agora não, a Argentina perde 2-1 no jogo, passa, inclusive isso ajuda muito o time a fazer 6 finais, todo mundo, comissão técnica e jogadores admitiram isso, e é campeão do mundo. Então, a zebra, mesmo com a zebra, você acaba ganhando. Então pode ser realmente a maior zebra de todas as Copas por esse detalhe. Tem alguns outros pesos que eu coloco, mas não é o debate. Sim. Um dia a gente vai debater isso. Pra variar, tô fugindo pra cacete hoje, e eu não bebi, viu, gente? Assim, normal, né? Hoje é o dia que acho que mais fugir na vida. Mas, enfim, eu acho que pesa, claro, pesa pelo fato que você destacou a perda da Copa América, que era uma Copa América que não era para ter e tal, aqui no Maracanã, o Messi ganhando seu primeiro título, a gente fala, pô, de repente é o único, e não foi. Aquilo foi muito importante para consolidar o Scaloni, consolidar o Dibu Martínez na meta também, né? Fez uma ótima Copa, apenas contra a Colômbia e tal, Copa América, né? Então aquilo começa a virar a chave, e é uma Copa que o Brasil tinha a chance de ganhar, tinha chance de, inclusive, enfrentar a Argentina e não enfrenta, cai antes para a Croácia. A Argentina passa o rodo 3-0 no jogo que o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia, um jogo até meio que parecido, pesa muito para o Brasil, claro. É aquela coisa, você não só não ganha, como o teu rival que não ganhava desde 86 é vencedor. Só que, de novo, gente, não vamos demonizar nem caçar bruxas e bagres. Eu acho que o Brasil fez uma Copa que dava para fazer, podia ir além para todo mundo, mas não foi uma Copa horrorosa, ridícula, vexame, vergonha, não. Para mim, não. Eu tô com o Mauro e entendo que sim, o Brasil está atrás da Argentina nesse momento, muito por conta da questão psicológica até. A pressão passa a ser maior agora, porque dentro do continente sul-americano, o Brasil está atrás na Copa América, porque perdeu a última Copa América em casa, e o Brasil não consegue conquistar a Copa do Mundo quando a Argentina consegue. E vem o segundo peso psicológico, que também vai partir muito da questão do resultado, menos da análise do duelo, mas a seleção que elimina o Brasil é a seleção que é atropelada pela Argentina. Então, tudo isso começa a pesar em relação ao psicológico da seleção brasileira, em relação à cobrança da seleção brasileira. A gente certamente vai ver, durante as entrevistas coletivas da próxima comissão técnica e também dos jogadores, o quanto o Brasil vai sentir o peso de ter a Argentina como a atual campeã mundial, o quanto o Brasil vai precisar entrar na próxima Copa América com total foco para tirar esse título da Argentina e tentar reequilibrar forças no continente. Tudo isso vai ser colocado como novos desafios para a seleção brasileira. Se antes o desafio da seleção brasileira era voltar a ser campeã mundial, agora o desafio da seleção brasileira é não só voltar a ser campeã mundial, mas também voltar
a ser o topo do continente, a ser a seleção que estará no topo do continente numa Copa América, para tentar equilibrar forças até psicológicas diante da Argentina. Em relação a talento, em relação à perspectiva de Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo, daqui 3 anos e meio, nós temos muitos talentos que vão ser reaproveitados dessa geração e que têm total capacidade de chegarem ainda mais maduros e do Brasil fazer uma grande Copa. E dentro dessa grande Copa pode cair numa semifinal, como pode ser também campeão mundial, enquanto a Argentina pode tropeçar. E uma Argentina sem Messi, inclusive, né, Fragoso? Uma Argentina que está sem Messi, a gente falou sobre isso no De Placa ontem, inclusive, uma Argentina que a gente não sabe necessariamente como o Messi vai estar com 39 anos de idade, mas não se imagina que o Messi seja o Messi de hoje, que o Messi seja o Messi tão decisivo quanto foi hoje. Pode ser, pode, porque o Messi não é daqui, o Messi é um jogador de outro planeta. Mas no fim das contas, a gente observa de fato o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo e para pensar se isso pode acontecer com o Messi numa próxima Copa. Tem Enzo Fernandes, tem Julián Álvares, tem talentos pintando na seleção argentina, mas acho que são talentos que ainda vão se consolidar dentro da seleção, tanto que nem eram titulares nessa Copa do Mundo e começaram a ser titulares, agora certamente serão titulares daqui para frente. E a seleção brasileira tem titulares que sim, vão seguir como titulares, que têm capacidade de fazer a diferença, mas Copa do Mundo é cruel, é traiçoeira, até por isso muitos analistas de desempenho falam que a Copa do Mundo não pode ser observada como ponto de referência para nada em relação a jogadores, talentos. É uma questão que muda completamente o cenário psicológico, principalmente dos seres humanos que ali estão, disputando uma Copa, disputando um torneio de tiro curto, de jogos eliminatórios, de absoluta pressão e carregando nas costas um país, não um contrato profissional. Então, tem várias coisas que se modificam quando o papo é Copa do Mundo. Respondendo a pergunta objetivamente, sim, o Brasil hoje está atrás dos hermanos muito por uma questão psicológica, de Copa América, de Copa do Mundo e do adversário que os dois enfrentaram. A França está atrás dos hermanos e só um detalhe, o empresário do James Rodrigues discorda de você, porque ele fez um negócio de 75 milhões de euros depois de uma grande Copa do Mundo que o James Rodrigues fez pela Colômbia, que é bom jogador, mas não custa 75, não era para ficar o tempo que teve. Sem botar o Brian Ruiz. E assim, o Rodrigo Fragoso, Mauro, entrou num ponto importante, foi na questão psicológica de cenários, né? Acho que a seleção argentina mostrou, nesse sentido, e eu acho, né, superior em relação à seleção brasileira na análise de cenários, de mudanças de panorama durante a Copa do Mundo, Sim, né? Porque passou... O time é o time. Exato. Sim, mudanças de peças, passou por diversas dificuldades que talvez a seleção brasileira passou somente, acho que no meu entendimento, contra a Croácia, por levar um jogo carregado, né, até a prorrogação. E faltou esses 4 minutos, que talvez, eu acho que se fosse a seleção argentina, né, a mesma situação, talvez não ocorreria. Ocorreu na final da Copa do Mundo contra a França em 2 minutos, né? Um apagão ali da seleção argentina. Isso não é o de boa, de novo. Isso não é o de boa fazer aquele milagre, a gente tava falando a mesma coisa, né? Mas é da campo do C. Eu senti falta, assim, da seleção brasileira durante essa Copa do Mundo, de termos de adaptação realmente, de análise de cenários, de pensar de uma maneira diferente, de não se desestabilizar em cenários adversos, né? Como a seleção croata, porque a gente viu uma seleção, pelo menos eu tive essa sensação, após o gol da seleção croata, uma seleção bastante assustada, assim, bastante abatida, né? Depois do gol de empate, pô, não era. Mas aí quem não ficaria? Obviamente. Não eu entendo isso. Eu entendo isso. Sei. Mas fazendo um comparativo, Fragoso, em relação, por exemplo, à seleção argentina, que tomou um gol no último minuto contra a seleção da Holanda nos 90 minutos, né? Empate em 2-2. Que gol que foi, né? Exato, né? Uma jogada ensaiada e tal. Vai pra prorrogação e teve até chances realmente de sair com a vitória também, realmente. Mas se tem um ponto que a seleção argentina deve receber críticas, é a questão envolvendo segurar resultado. A instabilidade. A seleção argentina não segurou. Contra a Austrália. A seleção argentina, ela pratica. O Dibu Martínez precisa aparecer, senão seria um 2-2 contra a Austrália. A seleção argentina abre 2-0 contra a Holanda, toma o 2-2. A seleção argentina abre 2-0 contra a França, toma o 2-2. A seleção argentina abre o placar contra a Arábia Saudita, toma a virada. E faz o 3-2, mérito, e toma o 3-3, quase leva a virada. Assim, que não a Argentina foi caótica, mas maravilhosamente caótica, porque acabou fazendo a final emocionante. O nosso querido Pablito aqui morreu, desmorreu várias vezes, natural. Eu que estava meio que torcendo para qualquer outro. Como é que é? Melhor não repetir o que a coordenação falou no ouvido. Exato. Aqui. Essa não dá para repetir. Mas assim, a Argentina foi caótica, foi instável, errática, mas ao mesmo tempo maravilhosa também por isso. Eu gosto, eu não quero sofrer tanto, mas acaba tendo grandes histórias. Mas assim, eu acho que por exemplo, se a gente pegasse exatamente a campanha da Argentina e jogasse para o Brasil,
Quando perde para a Arábia Saudita, a gente já teria arrasado, invadido a concentração, não corta cabelo assim, não faz dancinha, perde para a Arábia Saudita, já se viu o futebol brasileiro, acabou, não sei o que lá. Mas isso, inclusive, foi feito, Mauro. Todo mundo não, criticou, pô, fizeram cabelo, um churrascão. até gente, Na Argentina. Não, as famílias, fizeram um churrasco enorme na o Argentina, começaram antes da Copa, 3,5 quanto? 3 toneladas e meia de carne, levaram lá, fizeram um churrascão e perderam para a Arábia Saudita. Onde que tá o foco? Não, Brasil mesmo. Não, o negócio, até gente maravilhosa, gente que também é ousada, reclamando do corte de cabelo, gente passou. Então, de Bom Martínez que pinta a bandeira da Argentina tá errada, enfim, segue o jogo. Ou não segue. Por exemplo, aí acontece isso, o Brasil perdeu para a Arábia Saudita, a gente tava queimando bandeira da seleção brasileira, camisa e tal. Queimaram a bandeira da Argentina, mano. Até bem. Mas ainda lá na Argentina criticaram. Depois, mas 36 anos. Mas daí, por exemplo, aí o Tite muda 5 jogadores, tá perdido, não sabe nada, onde já se viu o Brasil se adaptar ao adversário, seleção pentacampeã, time que tem Neymar, que tem Vinícius Júnior, não pode se adaptar ao adversário. De novo, o discurso, e não é só hoje, não estou falando só nós, é de um modo geral, o discurso se adapta ao vencedor, mas demais. Sim, ao vencedor as batatas e ao perdedor as abobrinhas, né? Pegando um pouco de Machado de Assis. Pelo seguinte, tem várias maneiras de ganhar o jogo. E você pode fazer um caminho ou outro. Mas assim, demonizar tudo que deu tudo errado no Brasil, não acho que não, foi. Também não e a Argentina deu tudo maravilhoso e assim que se faz, também não. É lindo, emocionante, é fantástico. A história de cinema, de série aqui na HBO Max, claro que é. Ponto. Mas daí dizer que é um exemplo a ser seguido, claro que não. O próprio Scaloni, que é um a Copa não entrega exemplos, a Copa não entrega exemplos. Ela coloca algumas ideias para você. Mas veja só a final da Copa do Mundo foi uma seleção que mudou 7 vezes a sua escalação contra uma seleção que praticamente não mexeu no seu time do primeiro ao último jogo, que foi a França. Que só mexeu e devia mexer mesmo para descansar os jogadores na terceira rodada, perdeu para a Tunísia, como o Brasil fez a mesma coisa e perdeu para Camarões. Então assim, faz parte. Quando você e aí você teve um embate duro contra a Inglaterra, inclusive. Né? Pô, duríssimo, a Inglaterra jogou melhor que a França. Até por isso o Brasil está atrás dos argentinos nesse momento por uma questão psicológica. A gente não está falando de uma geração ruim do Brasil, a gente não está falando de um técnico perdido do Brasil, a gente não está falando de uma equipe que fez uma Copa terrível, que não passou nenhuma segurança, que não foi criativa, que não fez gol. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma seleção que bateu numa parede chamada Livakovic e, no fim das contas, fez uma baita de uma cagada, que essa é a palavra que tem que ser dita, depois de abrir o placar, faltando 4 minutos para acabar a prorrogação. Errado quando disse que não teve erro. Aí eu acho que não foi legal. Assim como faltou ele dar um abracinho lá nos jogadores, falar, não, estava certinho. Aliás, não sei, aqui já pautando, porque aqui esse pauta ao vivo, e pode me mandar para aquele lugar também, mas eu acho que, não sei se já fez em outro Deplaca, mas a gente podia fazer agora, depois da Copa, um 11 contra 11, Brasil e Argentina, pegando... Como a Argentina mudou muito, pegar o time da final da Argentina, da vitória contra a França, nos pênaltis, e o Brasil desse lado contra a Croácia. Pegar o Brasil contra a Croácia e aí a gente analisar as escalações para fazer 11 contra 11 e a gente falar da Copa de cada um. Porque eu acho que assim, não vai ser a lavada da Argentina em desempenho. Não vai. Eu acho pra gente poder analisar. A maior parte das mudanças, né, Mauro, foram mudanças que envolveram muito mais uma questão de preocupação em relação ao desempenho de quem estava jogando do que propriamente uma questão estratégica. A partir do mata-mata já envolve muito mais uma questão estratégica, de você espelhar a Holanda, de você colocar o Di Maria, que muita gente duvidava numa final. Aí sim, você colocar um homem a mais de meio campo para travar a Croácia depois de ver o exemplo do que aconteceu com o Brasil. Então, aí tem uma questão estratégica. Exato. Mas ao longo da primeira fase, André, a seleção argentina foi mudando por necessidade de característica. Também. Por necessidade de encaixar jogo. Mesmo. Eu acho que no segundo jogo é mais por desespero. Encaixa, porque não encaixou, não deu certo. Do Messi para decidir contra o México. O primeiro jogo, a mudança do primeiro para o segundo jogo, o Scaloni certamente ainda vai falar mais sobre isso quando a Copa do Mundo esfriar, né? Quando a poeira baixar. Mas a mudança do primeiro para o segundo jogo não tem tanto a ver com o desempenho dos jogadores. Eu tenho convicção de que a mudança de 5 atletas do primeiro para o segundo jogo tem muito mais a ver com o que o Scaloni viu no vestiário no dia seguinte, do impacto daquela derrota. Porque foi uma derrota absolutamente pesada para a seleção argentina, porque não foi só uma derrota em estreia de Copa. Vamos lembrar que foi uma derrota que zerou as chances da Argentina assumir a maior invencibilidade da história do futebol de seleções. E essa derrota veio para a Arábia Saudita, numa estreia de Copa do Mundo, em que a Argentina era colocada, merecidamente, como uma das grandes favoritas para levar esse título. Não à toa levou.
Então, o impacto disso para os jogadores que tinham feito um churrasco antes do jogo, que estavam celebrando a possibilidade de buscar esse título, da última Copa de Lionel, e chegar no segundo jogo, já podendo ser eliminada, o impacto mental e psicológico é muito grande. Não é só questão de desempenho, é também o impacto psicológico. Isso certamente foi levado em conta, mas o Scaloni vai falar sobre isso mais pra frente quando a poeira baixar, eu tenho certeza. E eu acho que tem algo também que fica de lição Perfeito. em relação ao estilo da seleção argentina, né? E muito se falou durante o ciclo, aqui nos nossos programas, enfim, em outros canais de televisão também, obviamente, sobre o nível de enfrentamento, né? Da questão do ciclo, de não se vencer seleções europeias, porque isso é muito dificultoso. A seleção brasileira nos últimos De primeira ciclos prateleira, de né? primeira prateleira. Que no caso a Croácia não é. A seleção brasileira perdeu para a Bélgica, que em 2018, a gente poderia assim considerar, né, como uma de primeira prateleira. A seleção croata não, né, nessa edição. E a seleção argentina teve aí nos seus caminhos os europeus, né, Holanda, me ajuda se eu estiver equivocado, né, Holanda. Nas quartas foi Croácia. Teve a Croácia não, agora? Perdão. Na Isso, semifinal, a Argentina pega a Croácia, nas quartas Perdão. de final pega a Holanda, nas oitavas pega a Austrália. Austrália, né? Holanda, Na primeira fase, Arábia, Croácia México e Polônia. Polônia, né? Pegou né? Polônia também. E aí pega na final a França. Então eu acho que fica com uma lição interessante nesse sentido do nível de enfrentamento, isso quando se fala em Copa do Mundo, né? Que é possível sim, independente do adversário que nós, sul-americanos, enfrentamos, de bater de frente com essas seleções europeias, né? Com ideias, né? Justamente com esse embate e com esse nível de enfrentamento quando se chega, né? Numa Copa do Mundo. A seleção brasileira também encara seleções europeias e vence Suíça, vence Sérvia, claro, não são de primeiras prateleiras. O problema da seleção né? Assim como a brasileira, seleção André, croata. tem sido Mas eu acho que fica uma lição interessante também nesse finalistas de sentido, né? mundiais. A seleção brasileira não vence um finalista de Copa do Mundo desde 2002. Em Copas, tá? É Que a bastante última vez coisa viraram e falaram, pô, esqueceu do baile na Espanha, na Copa das Confederações. Em Copa do Mundo, Estamos falando a de seleção Copa, né? brasileira não vence um finalista desde 2002. E teria a Mas oportunidade de vencer a Croácia, porque a Croácia, Croácia foi em venceu 2018. em 2014 na primeira né? rodada. Em Mas 2006 não era também. finalista de Copa ainda. Ah, tá. Entendeu? Ela foi finalista de Copa em 2018, Deveria o Brasil ser. tem a chance de quebrar esse tabu em 2022 e não vence a Empata Croácia. e perde nos Empata pênaltis, e perde né? nos pênaltis. Então Jogou existe muito essa a Croácia. questão, existe esse tabu que a seleção brasileira vive. Mas eu até fiz um estudo breve, eu preciso complementar esse estudo agora com a Copa de 2022, antes de começar a Copa, sobre a questão do enfrentamento das seleções europeias contra as sul-americanas. Isso é importante E era falar. muito pau a pau. Agora eu tenho os números aqui no meu celular. Era algo como 27 vitórias europeias contra 24 sul-americanas. E aí eu tô falando de todas as seleções, não só das finalistas. E das né? primeiras fases também, E das que primeiras mudam um fases. pouquinho. E lembrando também que as seleções europeias têm seleções de menor qualidade, Exato. seleções de boa qualidade. Mas também é bom lembrar sobre isso, né? Ah, Brasil bem feito. Bem feito não. Ah, Brasil também não pôde ganhar a Copa porque jogou pouco com o europeu. De fato, no ciclo jogou uma vez contra a República Tcheca. A Argentina jogou uma vez contra a Estônia, que é muito pior que a República Tcheca, e ganhou por 5-0. Em 19 jogou contra a Alemanha, é outra história. E a Argentina jogou um jogo com a Europeia e ganhou muito bem por 3-0 da Finalíssima. Itália, porque ganhou a Copa da América América. no Maracanã, aquele jogo que o Brasil acabou perdendo 1-0, gol de novo do Di Maria. Então, assim, ninguém está conseguindo jogar com as europeias. É um problema. E, de novo, aí pegando uma seleção tetracampeã, uma seleção que é a Alemanha. A Alemanha está com problemas com nível de enfrentamento também em Copas do Mundo. Porque nas últimas derrotas da Alemanha, ela perdeu para México, Coreia do Sul e Japão. Eu fiz um levantamento disso, vou Verdade, pegar aqui. Porra! Né? Então, assim, Perdeu a pra Alemanha seleções então, asiáticas, né? vai ter que, em vez de jogar contra os europeus, a Alemanha abre mão da Nations League para jogar agora a Copa da Ásia, a Copa da CONCACAF. Esse reflexo da Nations League, André, é legal de destacar. E aí é muito curioso, né? Como o contexto cultural mexe também com o desempenho das seleções. E aí a gente vai falar de ambiente de estádio, a gente vai falar de preparação para a Copa. Olha só, eu fiz um levantamento do aproveitamento dos europeus contra o restante do mundo na primeira fase desde 98, me utilizando, claro, do formato atual do Mundial. Em 94 ainda havia a questão de terceiros colocados classificarem e tudo mais. Em 98, a Copa disputada na França, os europeus na primeira fase atingem 56% de aproveitamento contra o resto do mundo. Estamos falando de uma Copa na Europa. Vamos para 2002, a gente está falando de uma Copa na Ásia. Os europeus baixam para 48% o aproveitamento. Já baixou. Vamos para 2006, Copa na Alemanha. 70% de aproveitamento na primeira fase contra o restante do mundo. Olha só como sobe. Vamos para 2010, África do Sul, 45% de aproveitamento na primeira fase. Veja só como o continente mexe com isso, né? 2014, os europeus têm 52%, Copa no Brasil. 2018, Copa na Rússia, 63%.
63, de novo, sobe bem o patamar. E aí a gente vem para a Copa de 2022, que acontece no Oriente Médio, 49%. Veja como influencia também essa questão. Mas o impacto da Nations League, eu acho que não é único. Ele também envolve a questão do desenvolvimento do futebol em outras ligas, em outros continentes, na globalização como um todo. Até porque o campeonato é separado por ligas também, né? Tem rebaixamento, tem acesso. Exato. Né? A globalização ela faz com que tudo seja mais estudado, mais analisado. Há muitas seleções que se internacionalizaram. 2 exemplos aí claríssimos de 2 seleções que fizeram copas muito interessantes. Marrocos. Marrocos foi uma seleção absolutamente internacional. 14 dos 26 convocados de Marrocos não nasceram em Marrocos, que é um trabalho muito mais longo, que enfim, eu já até publiquei texto na TNT, já coloquei no meu Twitter também, o trabalho que foi feito em Marrocos, e se eu fosse falar agora vai demorar muito tempo, mas foi um trabalho de 10 anos. E no fim das contas, esses caras, eles estão jogando em ligas europeias, eles estão distribuídos em ligas europeias. Times, em grandes times, alguns. E aliás, alguns, e depois da Copa, mais ainda. Exato. Sim. E agora você puxa e olha para o Japão, que é uma seleção que a gente está olhando pouco, porque Marrocos chamou demais a atenção, mas o Japão é uma seleção que bate mata-mata de Copa do Mundo e dos 26 convocados, 20 estão jogando fora do Japão, estão jogando em ligas europeias. Então é a seleção mais internacional do Japão e é um Japão que bate 2 seleções europeias, de virada, inclusive. Bate os campeões esquecidos, de 10 e 14. Exato. Né? Quer dizer... Então a globalização, a questão de um trabalho de internacionalização, colocando em grandes ligas, ligas endinheiradas que colocam os melhores jogadores para disputar essas grandes ligas os jogadores dos seus países, captar jogadores que nasceram por lá e têm origens, que é o caso de Marrocos. Tudo isso influencia também no desempenho das seleções, não só as seleções sul-americanas de nível de enfrentamento, mas também nas seleções europeias e asiáticas e africanas. E de novo, até na pequena polêmica que eu entrei no Twitter, quer dizer, eu não estava com o menor saco de entrar, até porque o texto é muito claro, é um texto que está publicado aqui na TNT Esportes, é Legião Estrangeira da França. Por que eu usei esse termo Legião Estrangeira? Porque a Legião Estrangeira clássica começa na França, que é um trabalho muito sério, enfim, não vou entrar na questão, digamos, bélica do exército da Legião Estrangeira, mas a questão futebolística, que eu falei muito também em França. Não está aqui publicado, acho que está no UOL, eu estava no UOL na época. Também quando Bélgica e França jogaram a semifinal lá na Rússia em 18. Essa seleção, dos 26 da França, 21 jogadores são nascidos, ou têm pais, ou têm avós. Carregam dupla nacionalidade, né? Ou mais. Eu não lembro quem é do time, eu acho que é o Dembélé. Tem Mauritânia, tem Guiné-Bissau. É quádrupla nacionalidade. Está lá no texto da TNT Esportes. Não, e também o caso Griezmann. O Griezmann é francês e português, a origem dele. O Giroud, italiano. Então, quer dizer, de países da Europa, de outros, de grande história, como esses que eu falei aqui. Então, a França tem África, Caribe, Ásia e Europa, como lugares. Tem um que nasceu não lembro qual deles, talvez Fofana, que nasceu, nasceu num país, mas foi criado num campo de refugiados em Angola. Não lembro qual deles, mas enfim. Então, assim, tem várias dessas histórias, tem muitas histórias cada vez mais no futebol e no mundo, histórias, aliás, maravilhosas de superação. E é nesse sentido que, e aí voltando, e não é minha tese, evidentemente, não ter essa capacidade, a Gilberto Freire na Copa da França de 38, quando ele fala do Brasil mulato, do Brasil rico etnicamente, que é só ver todas as conquistas, inclusive no Penta 2002, você tinha de vários tipos, tinha um cara alto, de origem italiana, de português, alemã, de índio, de indígena, de África, de tudo quanto é lado. E a França cada vez mais, outros países também, a Itália que não tinha, a Inglaterra que foi ter um negro na década de 70, a Alemanha que teve, como é que chamava? A Zamoa, né? Não era Zamoa. A Zamoa Em 2002, né? Exatamente. Primeira jogada jogada na Copa de 2006 também, se não tiver equivocado. 2006 também, mas já jogou em 2002. Então assim, isso tudo faz as equipes mais etnicamente ricas. E o futebol pede um baixinho como o Romário, um Galalau como o Dida, por exemplo, goleiro. Um então, baixinho assim, como Messi. Messi, maravilhoso, genial. O próprio Pelé, que não... Lembrando que como pela altura muitas vezes poderia ser recusado por jogadores. Pelé 1,72, Messi 70, mas outra época, claro. Então assim, e de novo, aí uma questão até básica, simples. De 2002, este século, para hoje, tivemos 6 campeões diferentes. Nunca numa Copa do Mundo teve tamanha distância para uma equipe bizar um título. E pela primeira vez tivemos um país africano na semifinal. Também, africano. Bom lembrar que em 2002 tivemos a Turquia, que não ela é europeia, evidentemente, mas a gente pode colocar a Ásia ali e a própria como equipe semifinal. asiática, a Coreia do Sul, embora com a arbitragem horrorosa a favor da Coreia do Sul. Essa sim. E assim, 2 também seleções africanas na fase de oitavas de final.
duas Sim, seleções podia ter ido mais asiáticas longe. e oceânicas também Não, chegando, né? Marrocos Duas, liderou né? o A Coreia grupo. do Japão, Marrocos né? liderou o Austrália grupo. Porque chegando. tinha a né? segunda. Que tinha tinha o segundo de 18, que era a Croácia, Croácia. e o terceiro de 18, que era a Bélgica. Era a Bélgica, né? Se você olhar também, Não jogou não nada só na mal, mas Senegal mereceria tranquilamente pela performance que Podia. teve Sim. ser primeira colocada adiante. do seu grupo, né? Teria total capacidade Cara, para até isso. A o Holanda não Cana- deveria nem ter classificado pelo Velho, que fez na primeira fase, até inclusive. o Canadá, Gakpo salva a que é o Holanda. Canadá, na segunda Copa do Mundo, fez coisas interessantes. Nesse mesmo grupo, teve partidas muito interessantes. E é outro país que tem a história do Davis, cara. O Davis era um refugiado de Gana, com passaporte. Ele é de Gana, mas num campo de refugiados da Libéria, com 5 anos conseguiu ir para o Canadá. Então, várias histórias maravilhosas, cara.